Olá, boa tarde. Agora são 4h28. Este é o Justiça Agora. Na abertura da sessão de hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, anunciou a instauração de inquérito criminal para apurar fake news e ameaças contra o Supremo Tribunal Federal. A repórter Carla Lucena acompanhou essa primeira parte da sessão, que nesse momento está no intervalo, e tem as informações para a gente. Boa tarde, Carla. Olá, William. Boa tarde para você, boa tarde a todos. E olha só, agora então no começo da sessão plenária de hoje, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, anunciou que decidiu abrir um inquérito criminal para apurar notícias fraudulentas, ameaças, críticas e ataques ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes vai ser o responsável por conduzir as investigações. Ao anunciar a abertura deste inquérito, o presidente ministro Dias Toffoli disse que não existe democracia sem um judiciário independente. Vamos ver. Considerando a existência de notícias fraudulentas, conhecidas como fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, resolve, como resolvido já está, nos termos do artigo 43 e seguintes do Regimento Interno, instaurar inquérito criminal para a apuração dos fatos e infrações correspondentes em toda a sua dimensão. Designo para a condução do feito o eminente ministro Alexandre de Moraes, que poderá requerer à presidência da Corte a estrutura material e de pessoal que entender necessária para a respectiva condução. Logo em seguida, o plenário retomou a discussão para saber de quem é a competência para julgar crimes comuns, como, por exemplo, lavagem de dinheiro e corrupção, quando há correlatos, ou seja, quando estão ligados a delitos eleitorais. Um dos mais conhecidos é o Caixa 2. Se é a Justiça Comum ou a Justiça Eleitoral. O julgamento deste caso começou na sessão de ontem à tarde e hoje o primeiro a votar foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele disse no voto dele que as investigações devem sempre começar pela Justiça Federal e que não é o momento de mudar isso. Vamos ver. Acho que não fará bem ao país que nós transfiramos, depois de anos de sucesso do enfrentamento da corrupção, mexer numa estrutura que está dando certo e funcionando, para passar para uma estrutura que absolutamente não está preparada para isso. Porém, se esta for a decisão do tribunal, ministra Rosa e eu, nós cuidaremos de dar as condições da Justiça Eleitoral cumprir bem esse papel. Também votaram nessa primeira parte a ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Fux. Eles também consideraram que quando há casos envolvendo crimes comuns e delitos eleitorais, deve haver uma cisão. Os crimes tipicamente eleitorais devem permanecer com a Justiça Eleitoral. Já os crimes federais devem ser julgados pela Justiça Comum, entre elas a Justiça Federal. O julgamento deste caso volta daqui a pouco na sessão aqui do plenário do Supremo Tribunal Federal. E você já sabe, a cobertura completa é logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. E agora eu volto com você, William. Obrigado pelas informações, Carla. O Ministério Público de São Paulo vai investigar se organização criminosa incitou, através da internet, assassinos a cometerem o massacre em Suzano. A apuração vai ficar por conta do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. E o principal foco é saber em que circunstâncias ocorreram as mortes. A linha central da investigação é a possível existência de uma organização criminosa que colaborou com os assassinos. Terrorismo doméstico é uma das possibilidades. O ataque à Escola Estadual Professor Raul Brasil ocorreu na manhã desta quarta-feira. As vítimas vão ser enterradas nesta tarde. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma a sessão daqui a pouco. A gente se encontra logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.